Olá, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, depende do fuso horário que nos estão a acompanhar. Os nossos participantes de hoje estão de vários pontos do mundo, nomeadamente América Latina, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia. Temos também participantes da Europa, da Península Ibérica. A todos eles, bem-vindos a este nosso webinar, o penúltimo webinar de 2022, dedicado à avaliação e terapia nas disfagias neurogénicas no adulto. Este tema foi escolhido pelo Instituto EPAP, uma entidade formadora certificada pela DGERT, para comemorarmos o Dia Mundial da Deglutição, no próximo dia 12 de dezembro, contribuir assim desta forma singela, mas que será extremamente enriquecedora para a consciencialização da importância e prevalência das perturbações da deglutição. É para o Instituto EPAP, uma honra e um privilégio contar com a presença da professora Tatiana Simões Chaves, uma das grandes expoentes da fonoaudiologia no Brasil atualmente, neste webinar e em futuros projetos pedagógicos que serão brevemente divulgados. Antes de passar à apresentação mais formal da nossa palestrante, devo dizer, relembrar alguns aspectos essenciais do funcionamento dos nossos webinars. Para aceder à plataforma, certamente que receberam as instruções por e-mail. Para qualquer dúvida adicional, entrem em contato através do mail, por WhatsApp, por mensagem ou telefone para o esclarecimento dessas dúvidas. O PDF deste webinar já se encontra disponível na plataforma Moodle, onde vocês fizeram a inscrição. Vão receber o certificado quem assistiu ao webinar pela sala virtual, estando aqui hoje connosco, ou quem assistir na página do webinar da plataforma Moodle e obrigatoriamente terá que fazer o download de todos os artigos disponibilizados pela professora Tatiana e, no fim, responder ao inquérito disponível relativamente neste caso, ao separador da avaliação da satisfação com o webinar. Esse certificado será recebido após 8 dias, ou seja, na próxima quinta-feira. Como vocês devem compreender, exige aqui uma certa agilização da parte do secretariado a formalizar todos estes aspectos. Devo dizer também que este webinar vai ficar disponível no canal YouTube do Instituto EPAP, ao qual sugerimos que façam a sua subscrição para poderem se manter também atualizados sobre as novidades e, se não tiveram a oportunidade de estar presentes nos anteriores webinars, poderão também revê-los. Sendo assim, passo à apresentação da nossa honrosa palestrante. É um prazer estar assim aqui nesta modalidade virtual. Como é o quem disse, é um nome que, quando ouvimos, associamos automaticamente à disfagia e a todas as novidades e a todas as práticas e todo o conhecimento. A nossa palestrante é a professora fonoaudióloga Tatiana Simões Chaves, é graduada em fonoaudiologia pela FMHI desde 2002, especialista em motricidade orofacial pelo Cefac desde 2006, professora de pós-graduação em cursos no Brasil e na Europa. É coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia de Adultos e Neonatal e do Programa de Fonoaudiologia da Residência Multiprofissional do Hospital Risoleta Neves, neste caso desde 2008 a 2022. Foi diretora do Núcleo Reablit, sócia-diretora do IFBM, Instituto Internacional de Fotobiomodulação, um nome de referência, que cada vez que ouvimos fotobiomodulação, necessariamente a doutora Tatiana e um colega, se eu não estou enganado, o professor Alexandre, que também colabora com o EPAP, formadora do Instituto EPAP em Portugal no âmbito da especialização em motricidade orofacial, da especialização em disfagias orofaríngeas, na especialização em eletrofisiologia com aplicação terapêutica para terapeutas da fala, fonoaudiólogos ou logopedas, professora convidada no âmbito da colaboração internacional do programa do curso do Master em Motricidade Orofacial, do programa de curso da FUB, acreditada pelo VIC, pela Universidade da Catalunha Central. Isto é apenas um mini resumo, senão ficaríamos aqui a falar muito mais. Em nome do Instituto EPAP, muito bem-vinda, será um prazer estarmos aqui hoje, neste 8 de dezembro, a poder partilhar, neste caso, receber e sentir como a fonoaudiologia tem evoluído tanto com a doutora Tatiana. Muito obrigada. Muito obrigada, Tânia. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui hoje, representando aí a fono, né? E aqui no Brasil, especialmente, estou daqui, sou de Minas Gerais, uma cidade que fala rápido às vezes, vou tomar o cuidado de tentar falar pausadamente, mas te peço favor, caso eu esteja, né, falando um pouco rápido, de me interromper.
Agradeço demais ao professor Adriano, ao professor Antônio, do Instituto EPAP, pela confiança, a professora Tânia, que está aqui comigo. É uma honra, e principalmente a todos os alunos que estão aqui. Foi uma grata surpresa pelas inscrições, e hoje eu me dispus a trazer um pouco sobre as disfagias neurogênicas. Nós vamos falar rapidamente sobre avaliação, terapia, mas, né, infelizmente, em 1 hora, não dá para a gente aprofundar muito nos temas. Então, eu tentei colocar, né, principalmente na parte terapêutica, o que temos de mais atual, mas tentando trazer sempre o raciocínio clínico, que é a base para qualquer atuação nossa, né, na terapia da fala, na logopedia, na fonoaudiologia. Nós temos que ter o raciocínio clínico trazendo isso. Então, vou tentar fazer com vocês toda essa construção. Tá? Vou compartilhar minha tela. Está tudo certo, Tânia? Sim? E qualquer coisa, fique à vontade para me interromper. Tá? Então, hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre avaliação e terapia nas disfagias neurogênicas no adulto. Tivemos mesmo que estratificar bastante, porque é muito assunto, né? E a área de minha maior atuação. Então, quando nós falamos de disfagias neurogênicas, a primeira coisa que nós temos que entender, e vamos passar aqui, né, somente para relembrar, é o funcionamento normal da deglutição, porque é um ato extremamente complexo, fisiológico, em que envolve vários mecanismos trabalhando ao mesmo tempo. Né? E temos ainda fases voluntárias e involuntárias, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente com vocês, né, para relembrar que para termos uma boa deglutição, nós temos que ter primeiro o vedamento labial, tá? Um bom controle de língua, uma boa preparação do bolo e mastigação. Em seguida, nós temos que ter uma boa força de ejeção da língua. Então, em toda a terapia nós vamos falar sobre isso, né? Como o raciocínio clínico é importante, porque essa força de ejeção vai iniciar uma fase faríngea, que é involuntária, e que nós temos que ter, essa força, ela é crucial para termos uma boa fase faríngea. Então, iniciamos aqui, né, através da propulsão da base da língua, junto com a elevação do palato mole, né, a descida da epiglote, que vocês vão observar, fechando essa entrada de via aérea. Então, aqui, tá. Então, o bolo sendo ejetado, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, em sincronia, para o início da fase faríngea, bem eficaz. Junto com o vedamento do palato, vedamento labial, o vedamento, né, da laringe, em que a gente vai ter todas as 3 etapas acontecendo, as pregas vocais, as falsas pregas vocais e a epiglote, nós vamos criar uma válvula pré-sórica, que também é de extrema importância para uma boa deglutição. E, além disso, nós temos a coordenação, respiração e deglutição. Né? Então, são vários eventos acontecendo ao mesmo tempo e de uma maneira muito rápida. Né? Como eu falei, uma parte voluntária e outra parte, além da fase faríngea, né? A fase faríngea e esofágica, involuntária. Então, vamos aqui, né, as pregas vocais fechando, fechamento da glote, com toda a descida do bolo pelo esôfago. Temos que ter também uma ótima contração da faringe, para uma boa abertura do esfíncter esofágico superior, ou transição faringoesofágica, né? E assim, um direcionamento do bolo por pressão e por contração da parede da faringe, tá? Iniciando, então, a onda peristáltica faríngea, a abertura, né, dessa transição faringoesofágica para a passagem do bolo, e em seguida o clearance esofágico, né, que vai limpar todos esses resíduos que ficam. Então, quando a gente olha tudo isso acontecendo sincronicamente, nós temos a real noção do quão complexa é o processo de deglutição, né? Eu tenho que ter um bom funcionamento da musculatura, em sincronia com o funcionamento das válvulas pressóricas e esfíncteres, em sincronia com a coordenação, respiração e deglutição,
em sincronia com a coordenação entre as fases, especialmente fase oral e fase faríngea, e também, lembrando sempre, que temos que ter a sincronia entre a fase voluntária e a involuntária da deglutição. Dito isso, né, vamos entrar agora na disfagia para criarmos esse raciocínio, tanto na avaliação quanto na terapia, tá? E eu trouxe aqui uma revisão de literatura que traz sobre a disfagia nas doenças neurológicas, né, no geral, trazendo que de 400 a 800 mil indivíduos em todo o mundo desenvolvem disfagia neurogênica por ano. Né, como o nosso assunto hoje é a neurogênica, nós vamos focar na neurogênica. 65% dos pacientes, a grande maioria, que desenvolvem disfagia, tem AVC agudo. 50% dos pacientes com doença de Parkinson desenvolvem disfagia, 31,3% com esclerose múltipla, de 13% a 57% de demências, e nas doenças do neurônio motor, nós temos de 30% a 100%, sendo que no final, com o avanço dessas doenças, né, nós vamos ter até 100% dos pacientes disfágicos. E a pneumonia aspirativa é a causa mais comum de morte nos pacientes disfágicos neurogênicos. Então, daí a gente vê a importância do nosso trabalho, né? Como temos que estar atuantes e com muita consciência e responsabilidade no que estamos fazendo. E também associada à alta mortalidade, morbidade e custos sociais. Então, trazendo aqui, e aí eu queria já fazer uma observação, que muitos, né, dos artigos, e é o que a gente encontra na literatura, mas como eu tive que resumir bem hoje, eles são em pacientes com AVC, apesar da gente estar falando da disfagia neurogênica, mas são a maioria dos estudos em que temos um N maior, então muitos deles estão na disfagia neurogênica, mas não quer dizer que esses princípios não se apliquem às disfagias neurogênicas, né? Esses princípios do AVC, dos pacientes disfágicos com AVC, não se aplicam às disfagias neurogênicas no geral, né? Esses princípios que eu trouxe se aplicam, né, nos casos de disfagia, em que a gente pode construir o mesmo raciocínio clínico, tá? Então, um guideline que fala sobre o manejo, né, dos pacientes com AVC, o manejo da disfagia, já nos traz que todos os pacientes com AVC devem ser submetidos à avaliação fonoaudiológica antes da liberação de qualquer dieta via oral. E isso é ratificado por atualizações de vários guidelines, né, e sociedades em todo o mundo de doenças cerebrovasculares e neurológicas. E nós vamos, né, primeiro, para ter uma boa avaliação, nós temos que fazer uma boa anamnese e entrar propriamente dita na avaliação fonoaudiológica, que ela é feita através da avaliação estrutural ou indireta, funcional ou direta, e no paciente neurogênico, na avaliação funcional ou direta, em que a gente não tem certeza, né, de como está a deglutição daquele paciente, se ele pode apresentar uma aspiração silente, por exemplo, nós vamos seguir, de preferência, o protocolo de menor risco, quando estivermos avaliando com a dieta, né, na avaliação direta, né, iniciando com pastoso, líquido, em seguida a dieta branda e depois a livre. Tá? Só quando ele passa de uma etapa, que está tudo bem, que passamos para a próxima, nos casos da neurogênica. E, para fazer essas avaliações, nós contamos com a palpação digital, ausculta cervical, oximetria de pulso, frequência respiratória, que isoladamente nós já sabemos, já temos comprovações que são dados, né, que não tem muita consistência, mas quando utilizados juntos, com um bom olho do examinador, né, com uma boa noção de todas essas fases, de toda essa fisiologia da deglutição, e aonde eu estou encontrando a alteração para pensar num bom planejamento terapêutico, todos esses recursos que nós temos vão nos auxiliar para termos mais segurança na terapia, né, e na avaliação desse paciente. Então, a palpação digital, em que a gente pode ser feita com 4 ou 2 dedos, e aí, né, nós temos já alguns artigos, eu retirei as imagens deles, e eu trago muito que o terapeuta tem que estar à vontade da melhor maneira, né, da maneira que ele se sente mais seguro, tá? Temos também a avaliação instrumental, que nós vamos falar, né, o FES e a videofluoroscopia, e em relação à ausculta cervical, que pode ser, né, um auxílio para a nossa avaliação,
nós já temos também alguns estudos publicados que trazem os melhores pontos, né? Esses estudos, eu chamo a atenção que foram feitos um com microfone, com acelerômetro, o outro com estetoscópio digital. Então, né, o esteto normal que a gente utiliza, não temos estudos, mas trazendo que o melhor ponto para a gente fazer a ausculta são esses pontos 4, 5, 11, 10, que é na borda lateral da traqueia e inferior à cartilagem cricoide. São os melhores pontos em que conseguimos detectar, né, os sons alterados no caso de uma penetração e especialmente aspiração, tá? E eles trazem aqui, né, nesse estudo de 2022 sobre a ausculta cervical, que ela tem que ser um complemento do exame clínico da deglutição. Então, ela nunca vai ser soberana à nossa avaliação clínica, né? Ela vai complementar, tá? E a gente consegue auscultar os sons respiratórios antes, durante e após a deglutição e requer sempre um treinamento específico. Então, se você não tem prática, né, começa a praticar na deglutição normal, em casa, auscultando para aprender, para depois, somente então, utilizar isso com os nossos, né, pacientes, com os nossos utentes. E a avaliação, né, propriamente dita, a avaliação direta, e aqui eu coloquei no slide para deixar para vocês terem esse material, nós não vamos conseguir, né, discutir item por item, mas ela traz todos esses itens que nós falamos sobre a fisiologia normal da deglutição, né? Então, na avaliação, a gente vai ver cada item daqueles para saber aonde está alterado. E, normalmente, numa disfagia neurogênica, nós vamos encontrar vários itens alterados, né? Nós não vamos encontrar somente uma ausência de vedamento labial, ou somente uma deficiência na elevação do palato. Então, nós temos que ter toda essa avaliação criteriosa, detalhada, temos que ter bastante tempo para essa avaliação, um olhar clínico bem apurado, porque vai ser a avaliação bem feita, né, que vai nos trazer um raciocínio clínico para elaborarmos um bom planejamento terapêutico em que traga resultados para o meu paciente, né? E não, eu vou pegar um paciente neurogênico que aspira ou que tem um risco de aspiração e que a deglutição não está muito boa e fazer exercícios aleatórios. Não existem protocolos para disfagia, né? E nenhum dos itens que nós vamos ver hoje não tem nenhum protocolo clínico engessado, porque os pacientes, eles são muito diferentes. E as terapias, elas têm que ser feitas individualizadas para cada paciente, né? Não vamos encontrar 2 pacientes com a mesma alteração na disfagia neurogênica. E deixei para vocês uma das avaliações que eu considero das mais completas, que é a avaliação PITA, né? Mas nós temos também a GUS, que é muito utilizada, que é uma avaliação que traz também muito complemento para que a gente registre tudo e depois consiga construir esse planejamento terapêutico. Durante a avaliação, eu sempre considero que é muito importante nós registrarmos, né, todos os itens, sempre anotar e sempre que possível registrar em vídeo, em fotos, para que consigamos comparar e também acompanhar a evolução do paciente, para ver se o que eu estabeleci, o que eu planejei, está dando certo ou não. Esse paciente está estagnado e eu tenho que repensar no meu processo terapêutico. E eu só consigo fazer isso se eu tiver registrado, porque nós não somos capazes, né, de lembrar de todos os itens, de todos os utentes, cada item que cada um tem alterado, se melhorou um pouquinho ou não melhorou. Então, eu sempre aconselho registrarmos para termos esse bom acompanhamento. No item de avaliação instrumental, nós temos a FES, né, em que é inserido um nasofibroscópio pelo nariz, em que nós vamos ter toda a visualização da parte anatômica, da motilidade faríngea, sensibilidade laringofaríngea, presença de escape oral de alimento, resíduos em recessos faríngeos, se existe penetração laríngea e aspiração, e também podemos testar algumas técnicas terapêuticas durante o exame para observar se temos bom resultado ou não. Né? A vantagem dela é que ela é de baixo custo, ela pode ser feita no leito, portátil, né? No caso de um hospital, de uma instituição, e
não tem a radiação que na videofluoroscopia nós temos, né? Mas ela também tem desvantagens que não visualiza a fase oral da deglutição, né? Nem a transição faringoesofágica, e também temos dificuldade em quantificar o volume da aspiração caso ela ocorra. E eu ainda coloco aqui mais uma desvantagem, que é o incômodo, né? Muitas vezes eu acompanho meus pacientes fazendo a FES e eu vejo muita dor, muito incômodo na hora de deglutir, porque nós temos um nasofaringoscópio passando, né, um endoscópio passando pela cavidade nasal e pela faringe, em que isso é incômodo. Quando vai deglutir, tem a elevação do palato que vai ficar um pouco prejudicada, mas que se temos essa alternativa para nos auxiliar, também traz ótimos resultados. E a videofluoroscopia, né, que todos conhecem, que ela vai tanto auxiliar no diagnóstico funcional e também vai nos ajudar nas compensações que podem ser realizadas pelo paciente. Ela ajuda a verificar as técnicas, né, que nós estamos fazendo e as manobras, se elas têm bom resultado. Ali na mesma hora que o paciente está fazendo, nós podemos tentar outras manobras e outras técnicas. Então, ela é muito, ela tem essa vantagem porque ela é muito interativa, né? No mesmo momento que o paciente faz, se o terapeuta consegue acompanhar, nós podemos testar para ver os melhores meios que temos, né, para o paciente ter uma deglutição mais eficaz. E também conseguimos definir as consistências, as melhores consistências do alimento, se a postura, qual é a melhor postura, manobras terapêuticas, mas ela tem a desvantagem que ela emite radiação, não é adequada para avaliar anormalidades estruturais, requer que o paciente vá até o local, né, de realização da videofluoroscopia, muitas vezes ele não tem condição de ir, mas também temos várias vantagens, né, de quantificação de aspiração, por exemplo, que na FES não vemos, ela é mais dinâmica, como eu falei, e essa avaliação de cada fase, né, detalhadamente, para sabermos os melhores recursos terapêuticos e manobras que podem ser utilizadas para auxiliar, né, nos nossos pacientes. E a avaliação, né, com todo esse detalhe, como eu disse, ela tem que ser bem feita, porque somente com essa avaliação bem feita eu vou conseguir pensar, né, e fazer um bom raciocínio clínico dos recursos de reabilitação que eu posso utilizar com cada paciente. Como eu disse, não teremos um recurso que vai funcionar igualmente para todos, né? Ou então um planejamento terapêutico que funcione para vários pacientes. Eles são individualizados e baseados na avaliação e reavaliações constantes. E, como estamos falando da disfagia neurogênica, não conseguiremos entrar a fundo de cada um desses princípios, né? Mas esse estudo, esse artigo publicado, ele é muito interessante, porque ele traz, né, os princípios da plasticidade neuronal passados para a nossa clínica, né, da disfagia, da reabilitação da disfagia e da deglutição. E quais são esses princípios, né? Use ou perca é o primeiro deles, né? Então, nós temos sempre que usar, né? A deglutição, ela tem que estar sendo feita e estimulada todo o tempo, porque assim nós vamos perdê-la. E isso com todos os processos terapêuticos, todos os processos das doenças envolvidos também, que vão ocasionar essa disfagia, né? Porque, relembrando, a disfagia ela é um sintoma de uma doença, né? E ela não é a doença em si. Então, nós temos as doenças que serão progressivas, degenerativas, e temos aquelas outras que o utente terá um AVC ou um traumatismo crânioencefálico, né? E aí nós temos que analisar toda essa realidade do utente para sabermos como passaremos esse planejamento e como esses princípios da neuroplasticidade se encaixam. Porque o use ou perca para doenças neurodegenerativas, progressivas, aí tem um momento que, infelizmente, nós não conseguiremos mais usar tanto, né? Isso vai reduzindo. E o nosso papel vai ser manter essa deglutição o máximo possível e também, né, o maior número de vezes possível para que essa plasticidade aconteça, né? E que tenhamos todo esse substrato para melhorar a deglutição
ou reduzir o avanço, né? Não impediremos o avanço de doenças neurodegenerativas, mas poderemos reduzir o percurso dessa doença na disfagia, né? Ela vai evoluir de uma forma mais lenta, tá? Use e melhore, né? Então, o princípio de utilizar vai sempre melhorar a deglutição. Nós também temos o princípio da especificidade, né? Que seria, os exercícios, eles têm que ser bem específicos para aquela função que eu quero. Então, não tem uma receita de bolo, né? Tem uma fono aqui que eu admiro demais, que me ensinou isso desde o início, que é a Ana Paula Brandão, que fala aprender a deglutir deglutindo, né? Ou reaprender a deglutir deglutindo. Nós não vamos conseguir fazer uma deglutição somente com exercícios de língua para um lado, para o outro, para fora e para dentro, né? A deglutição, a função, ela sempre tem que estar envolvida nesse meio, tá bom? E a repetição, né? Então, a repetição, ela importa, porque eu tenho que ter muita, para eu conseguir ter essa plasticidade neuronal, eu tenho que ter um índice grande de repetição para que essa plasticidade, ela ainda seja melhor e que ela consiga ser feita, né? Então, o que seria a repetição? Durante uma sessão, eu tenho que estabelecer o número de repetições de deglutição, por exemplo, que é o meu objetivo, né? Então, eu não posso querer somente 5 deglutições, né? Eu tenho que objetivar, claro que teremos pacientes que não têm nenhuma, e que 5 é muito e é muito bom, mas eu tenho que tentar objetivar maior número de deglutições possíveis para que essa repetição também tenha uma atuação, né, nessa neuroplasticidade para reabilitar a deglutição, tá? Opa. A intensidade também importa. O que seria intensidade? O número de sessões por semana, né? Temos que tentar ser mais intensivos. Já existe na disfagia, na reabilitação, a terapia breve intensa, mas eu, com a minha experiência em disfagia neurogênica, tenho mais dificuldade, porque eu vejo que os pacientes muitas vezes cansam, eles não conseguem, né, serem submetidos a uma terapia várias vezes ao dia, né, e tem fisioterapia, tem a terapia ocupacional, então esse dia é muito ocupado. Então, na disfagia neurogênica, a minha prática clínica é que a terapia breve intensa, ela não se encaixa muito na realidade dos pacientes, mas podemos ter, por exemplo, 3, 4 a 5 sessões de atendimento por semana, né? Um exemplo que eu estou dando. Então, a intensidade dos atendimentos, né, da frequência dos atendimentos, ela também importa, tá? O tempo importa, né? Então, o que seria o tempo? Ao invés da gente fazer sessões de 15 minutos, 20 minutos, para facilitar a neuroplasticidade, é melhor que a gente faça sessões mais longas e mais constantes do que aquelas sessões picadas, né? Com estímulos que são picados, faz uma vez só, engole uma vez só, né? Quanto mais longo, dentro de um limite terapêutico, por exemplo, 50 minutos é muito melhor do que 20 minutos, desde que o paciente tolere, né, esse tempo, porque esses pacientes também nós sabemos que eles fadigam muito. A idade importa, né? Então, com todos os indivíduos, né, todos nós teremos plasticidade neuronal até o fim da vida, mas com o avançar da idade, essa plasticidade diminui. Então, os pacientes mais jovens, eles têm uma maior facilitação para a neuroplasticidade. Então, nós também temos que ter isso em conta quando falarmos e pensarmos no processo terapêutico e na neuroplasticidade que precisaremos para esses pacientes neurogênicos, tá? A relevância, né? Então, o que são estímulos relevantes? Os estímulos relevantes são aqueles que têm muito interesse para o paciente. Então, os estímulos que o paciente gosta, que era relevante para ele, né? Então, os odores, os sabores, de preferência do paciente, também facilitam uma neuroplasticidade maior, né? A transferência, o princípio da transferência, ele fala que uma determinada função que nós fazemos, né? Então, exercícios específicos, por exemplo, se eu vou falar exercício específico de língua, um exercício da língua com apertamento do bulbo, como que ele melhora na deglutição? E isso já foi visto em alguns estudos. Só o exercício de apertamento do bulbo com a língua, eu tenho uma melhora lá no final, né, que é na função da deglutição. Mas porque existe uma transferência, né? Claro que se tudo isso for bem feito e seguido e acompanhando também a função no meu processo terapêutico, nós teremos uma transferência
uma transferência do resultado desse exercício para a função da deglutição, tá? E a interferência, né? A interferência, ela diz muito sobre as novas conexões que foram criadas, ou as conexões que já estão estabelecidas no nosso cérebro, né? Mesmo quando a gente fala ou de uma manobra, ou um paciente que ficou muito tempo sem via oral, ela pode interferir negativamente, tá? Nesse caso, é o único item negativo que a gente tem que avaliar, que seria essa interferência de um estímulo por muito tempo. Se ele não se transformar na função, ele pode interferir prejudicando o resultado final, que é a função, né? Porque ele vai interferir na criação de novas conexões, na criação da neuroplasticidade. Então, isso tudo, né, que nós estamos falando aqui da neuroplasticidade, isso é a base para eu criar uma boa terapia de disfagia para o meu paciente neurogênico disfágico, né? Nós temos que pensar nisso tudo, e nós vamos falar isso, né, nos próximos slides. Então, a fonoterapia na fase aguda do AVC proporciona uma redução significativa das complicações médicas, infecções pulmonares, mortes e institucionalizações. Isso, como eu falei, são referências do AVC, mas que valem para todas as disfagias neurogênicas. E os recursos terapêuticos que nós temos, né? Desde modificação de dieta, tem um paciente determinado que pode se beneficiar somente com a modificação da dieta, né? Mas nós também temos manobras posturais e de limpeza, estimulação indireta, fortalecimento muscular e alguns outros recursos terapêuticos que nós vamos construir, né? Falar sobre esse raciocínio. Então, antes de eu pensar, né, nesse planejamento terapêutico, na construção, eu tenho que pensar, antes de eu começar qualquer estímulo, qualquer função, eu tenho que pensar numa boa higiene oral, né? Eu sempre prefiro com a escova, né, escovando bem os dentes, mas se o paciente for um paciente de CTI, por exemplo, que não tolerar, a gente também pode fazer a gás envolvida na espátula, mas sempre que possível dá preferência para a escova, tá? E é um bom posicionamento. E quando a gente fala de planejamento terapêutico, nós sempre temos que ter o maior foco a qualidade de vida do paciente. Não podemos esquecer, né, que não é uma disfagia, não é uma elevação laríngea, né? Eu tenho ali um paciente e eu quero a melhora da qualidade de vida, tá? Então, para começar a pensar no que eu vou fazer no processo terapêutico, eu tenho que definir o meu objetivo terapêutico, certo? Qual será esse objetivo que eu quero? Uma melhora da elevação do palato, uma melhora da elevação anteriorização iolaríngea, melhora da sensibilidade, né? Eu tenho que ter esse objetivo e tenho que determinar metas a curto, médio e longo prazo, porque os pacientes com disfagia neurogênica, nós sabemos que alguns vão evoluir muito lentamente. Alguns estão enfrentando doenças que são degenerativas e que o curso da doença piorar, então eu tenho que ter esse objetivo a curto, médio e longo prazo para ver se eu estou alcançando eles e se não tiver, refazer, né, essa avaliação, refazer esse meu planejamento terapêutico, e isso só é possível de acompanhar com reavaliações frequentes e constantes e cuidadosas. Então, né, uma das grandes bases, junto, né, do paciente neurogênico, junto com todos os princípios da neuroplasticidade, mas da terapia, que não podemos esquecer, é que todo estímulo sensitivo vai provocar uma resposta motora. Então, sempre que possível, vamos associar os estímulos sensitivos junto aos estímulos que estamos dando. Então, um bulbo de pressionamento de língua, em seguida, vamos dar um estímulo sensitivo um pouco antes, né? E isso tudo, claro, sempre que possível, ligado à função. O primeiro recurso terapêutico, como eu disse, modificação da consistência da dieta, às vezes do volume da dieta, da forma de ofertar essa dieta, né? Nós já sabemos que essa modificação auxilia a modular o desempenho sensório-motor oral e faríngeo. E, né, a Catriona Steele, que é uma grande referência, né, nessa área, já tem, né, alguns estudos publicados que nos falam, por exemplo, sobre o volume do bolo, né, que bolos maiores provocam latências mais curtas para o início da deglutição faríngea e da atividade contrátil muscular, especialmente nos pacientes neurogênicos, tá? Então, muitas vezes ficamos com medo, né, daquele volume bem curtinho e o paciente não responde. Então, temos sempre que ponderar isso, claro,
né, colocando todo o risco-benefício de um paciente que pode ter uma disfagia grave e aspirar, mas sempre tentando, né, na medida do possível, ofertar bolos maiores que fornecem um input sensorial ainda maior para esse paciente, pistas melhores, né? E também, né, ela nos fala que os líquidos mais espessos, eles podem reduzir o risco de penetração e aspiração. Mas, em contrapartida, nós temos que levar isso muito em consideração, né? Eles requerem uma maior força de propulsão da base da língua e também aumentam o risco de resíduo na faringe, porque ele pode aderir, né, por causa dessa viscosidade na parede da faringe após a deglutição. Quando falamos de consistência de dieta, eu trouxe aqui para quem não conhece, mas cada instituição, até um tempo atrás, utilizava uma nomenclatura diferente, cada um criava a sua nomenclatura, e agora, né, nós temos isso tudo já estabelecido pelo IDSI, ou IDSE, né, que é essa tabela internacional que foi desenvolvida tanto para a consistência de alimentos quanto bebidas. Eu trouxe somente uma foto para conhecimento, em que é bom, né, sempre a gente auxiliar o acompanhante desse paciente, se formos liberar a dieta oral, registrar no prontuário, né? Para os líquidos, por exemplo, a gente tem do fino até o extremamente espessado, ele é feito o teste na seringa com um cronômetro para ver quanto tempo, né, quantos ml que desce no determinado tempo, e também para alimentos, né, que vai de liquidificado até o normal. Então, para vocês que não conhecem, entrem, ele é traduzido para várias línguas, já é validado, porque tem todo o teste que podemos fazer, quanto que passa, né, entre os dentes do garfo. Então, para a gente poder fazer, por exemplo, moído e úmido, a fenda do garfo, né, a fenda do garfo é usada para determinar o tamanho dos pedacinhos que estão lá. Então, é bem padronizado mesmo, né? E essa padronização é muito importante. Então, quando formos alterar e definir consistência de dieta, é muito bom que a gente utilize, né, do IDSE, que hoje já é padronizado mundialmente, internacionalmente. Outro recurso terapêutico que podemos utilizar é a indicação de manobras posturais e auxílio de limpeza de vias aéreas. Aí eu trouxe somente, né, alguns estudos que já comprovam, tanto que só a alteração, às vezes, dependendo do paciente e da causa da disfagia dele, só a alteração da posição de cabeça, né, ou então, né, fazendo uma manobra de limpeza de vias aéreas, como ele melhora. Então, esse estudo de 2001 traz que a cabeça virada para o lado parético melhora 67% com lesão unilateral de nervos cranianos baixos dos pacientes, né, com lesão unilateral de nervos cranianos baixos, melhoram a disfagia, e a flexão anterior de cabeça, né, 50% dos pacientes que tinham disfagia melhoraram somente com essa manobra. Então, são manobras que podemos utilizar, né, com uma boa avaliação para ver se encaixa no caso desse paciente determinado. E eu sou sempre a favor de combinações, né, de manobra com uma modificação de consistência, com volume. Então, esse estudo também, eu gosto muito dele, que ele traz sobre o efeito da combinação da manobra de Mendelssohn e da deglutição com esforço, né? E aí eles observaram que todos os pacientes que utilizaram a manobra de Mendelssohn com deglutição com esforço, né, no caso, eram pacientes neurogênicos, apresentaram redução na aspiração de líquido e semissólido após 20 sessões. Eles ficavam 20 sessões fazendo a Mendelssohn, junto com a deglutição com esforço, e somente utilizando as duas manobras, eles apresentaram redução na aspiração e após, né, essas sessões. E esse outro estudo que traz sobre o efeito, né, da deglutição de esforço, somente a deglutição de esforço, na força de língua e na função da deglutição. Então, né, trazendo um pouco essa transferência, o princípio da transferência, que muitas vezes eu faço uma manobra ou um treinamento e consigo transferir no final para a função, para a melhora da função. Foi feito com 24 pacientes disfágicos pós-AVC, com disfagia neurogênica, 12 ficaram no grupo de deglutição com esforço e 12 somente deglutição normal de saliva,
eles realizavam a deglutição de esforço 5 vezes por semana, durante 4 semanas, foram avaliados com o IOP, né, para pressão de língua, e a videofluoroscopia, no início e no final, e eles viram que o grupo deglutição de esforço apresentou melhora na força de língua anterior e posterior, e na função da deglutição, apresentou melhora na fase oral em relação ao grupo que deglutiu somente a saliva. O outro, né, recurso terapêutico que podemos utilizar é a estimulação indireta. Né? Muitas vezes o paciente não consegue deglutir maior volume do bolo, muitas vezes ele não consegue, o neurogênico, realizar um exercício que eu quero dar para auxiliar a força da língua, né, ativação dos supraioides. Então, nós podemos fazer, devemos sempre fazer a estimulação indireta, né, que é a estimulação tátil, térmico-gustativa. Nós podemos, como eu falei para vocês, todo estímulo sensorial provoca uma resposta motora. Né, isso é um princípio muito importante para quando falamos, né, dessas estimulações táteis, térmicas e gustativas, e já sabemos que a estimulação tátil facilita a manipulação, controle e propulsão oral, né, e esses conhecimentos já são de muito tempo, né, especialmente da estimulação indireta. A estimulação gustativa com o azedo auxilia, né, na melhora do trânsito oral, na melhora da abertura da transição faringoesofágica, na melhora da resposta faríngea. E a estimulação térmica com o gelado aumenta o limiar de excitabilidade da deglutição e também melhora o tempo da deglutição, reduzindo, né, esse tempo. E trago também, né, esse estudo da Catriona Steele, trazendo que o aumento do input sensorial pode modificar as áreas motoras do córtex cerebral. Trazendo mais uma vez, né, do estímulo sensorial modificando a parte motora, né, que vai ser a resposta. Quando a gente fala isso, nós pensamos o quê, pessoal? A aferência, né, o sensorial, e a eferência, que é o motor. E trazendo, já não tão recente, mas de um tempo para cá, em que já sabemos que a alternância de estímulos é o melhor meio para alcançarmos o resultado da melhora da deglutição. Então, não adianta ficar estimulando somente com o gelado, ou só gelado e azedo, ou só azedo. Não, temos que tentar, na disfagia neurogênica especialmente, né, aumentarmos esse input sensorial para termos uma boa resposta motora, com a alternância desses estímulos. Posso ofertar uma colher de sopa, que é salgado quente, e alternar com uma colher de sorvete azedo gelado, e depois inverter, né, oferecer um doce quente e um salgado gelado, com talheres diferentes, né, com pressões diferentes, com velocidade, ritmo diferente de oferta. Isso tudo auxilia nessa reorganização cortical, trazendo uma melhora da deglutição. E trouxe aqui somente, né, para conhecimento, para a gente, que tem sido muito falado, que é da Langmuir, né, o protocolo do ICE-CHIPS, que a gente fala muito ultimamente, principalmente para os pacientes que não apresentam resposta, né, uma deglutição, você estimula, ele não tem deglutição nenhuma, aquele paciente com muita secreção, eles se beneficiam muito bem disso. Mas, atenção que para utilizar, né, o ICE-CHIP, o paciente tem que ter uma excelente higienização oral, para não ter perigo de aspirar esse líquido, porque depois esses chips de gelo, eles vão derreter, e pode ser que o paciente aspire. Se for somente a água, ela é inócua para o pulmão, mas se tiver uma higiene oral precária, né, podemos ter bactérias nocivas que podem ir para o pulmão junto com a água, tá? Então, a vantagem é que um pequeno volume de 5 a 7 milímetros somente, o volume, né, do gelo congelado, né, dos ice chips mesmo, e que dá aproximadamente 1 ml somente de água quando derrete, tá? E é um bolo coeso que a gente coloca na colher e oferta para o paciente na colher. Para vocês verem, este protocolo, né, foi testado com 9 pacientes, e o indicador azul é o tanto de secreção que eles apresentavam antes do Ice Chips. E depois, o vermelho é logo em seguida, né? Então, logo em seguida, eles quantificavam as secreções também.
E vejam, né, os 2 primeiros não apresentaram diferença, mas todos os outros uma diferença significativa na redução da secreção, somente com a oferta, né, desses chips de gelo. Tá? Então, a quantidade de secreções foi muito reduzida. Em nenhum dos casos a quantidade o acúmulo de secreção piorou, que é muito importante a gente observar, e em 77,8% dos casos tiveram melhora no volume de secreção. Aqui somente, né, os 2 casos que aparecem no estudo, no artigo, né, então esse aqui é um paciente antes do início, vejam o tanto de secreção. Aqui durante, enquanto ele estava, né, manipulando esses chips de gelo na boca, e logo após, tanto que reduziu, ainda tem muita secreção, mas reduziu, né, de uma maneira importante, e esse outro também, que tinha muita secreção, durante já tinha diminuído e após fica uma quantidade bem menor, né? Então ele é seguro e bem tolerado, é eficaz na redução de secreção e avaliação algumas vezes da fase oral e faríngea, né? E esses pedaços de gelo eles podem estimular o mecanismo de deglutição e aumentar a força, né? Até obtermos uma via oral segura. É somente, né, um item para auxiliar, tá? Não vamos utilizar somente isso. E um outro estímulo sensitivo, né, em que eu trago que é muito interessante e é pouco falado, que é o óleo de pimenta preta, né? Esse estudo foi feito em 2006 no Japão. Ele foi feito com 105 pacientes, 33 ficavam cheirando o óleo de lavanda, até trouxe para mostrar esse óleo essencial mesmo, tá? De pimenta preta, coloca naquele papelzinho de perfume. Então eles ficavam cheirando durante 60 segundos o óleo de lavanda. Os outros 33, água destilada, que era o grupo placebo, e outros 34 com óleo de pimenta preta. Vejam bem a diferença, né? Então, esse aqui, ó, é o grupo do óleo de pimenta preta, tá? Aqui, da água destilada, que era o placebo, e aqui a lavanda. Somente na latência do reflexo de deglutição, a demora para iniciar em segundos, o grupo do óleo de pimenta preta passou para 17,6 segundos, que eles demoravam para iniciar essa deglutição, para 6,4 segundos após 1 minuto somente inalando, e 4,4 segundos após 30 dias, né, inalando 1 minuto antes de cada refeição. E nós vemos que o grupo de água destilada placebo, né, passou de 15 para 15 para 14, não fez diferença, que se auxilia muito com óleo de lavanda, o que é interessante para a gente ver que não foi somente um cheiro, um odor que estimulou a deglutição, né? É bem específico do óleo de pimenta preta. E o outro, né, que para mim é o melhor, que é o número de deglutições por minuto. Os pacientes apresentavam meia deglutição por minuto, ou seja, uma deglutição a cada 2 minutos. O placebo e o óleo de lavanda continuaram da mesma maneira, o óleo de lavanda até piorou um pouco, mas o óleo de pimenta preta passou de 0,4 para 3,7 deglutições por minuto, um aumento considerável, pensando que somente esse estímulo sensitivo, né, olfativo, provocou toda essa resposta motora na deglutição. Então, eu trago para conhecimento, porque isso pode auxiliar muito na nossa terapia, especialmente dos pacientes que são pouco responsivos, tá? Então, a estimulação olfativa com óleo de pimenta preta trouxe uma melhora significativa da resposta sensorial, do reflexo motor da deglutição e na redução da latência desse início da deglutição, né? Não chamo de reflexo, mas como no estudo cita o nome reflexo, eu trouxe aqui. E existe um estudo prévio que também trazia a redução do acúmulo de secreção em seios piriformes após a inalação do óleo de pimenta preta. Existem estudos feitos com recém-nascidos, também disfágicos, mas com N bem baixinho, com aumento do número de deglutição também. E o grupo, né, da doutora Roberta Gonçalves, da Ana Rita Gatto e da doutora Paula Colla também, lá em 2006, se eu não me engano, 2013, desculpe, né, eles observaram fizeram uma pesquisa sobre o sabor azedo e a temperatura fria na fase oral da deglutição. E eles observaram que o sabor azedo e a temperatura fria, quando eram ofertados associados, apresentaram uma redução no tempo de trânsito oral nos pacientes pós-AVC e nos pacientes neurogênicos. E agora, bem recente, em 2021, elas também, né, o mesmo grupo pesquisou sobre a influência dos estímulos térmicos e gustativos, mas agora na fase faríngea, o anterior era na fase oral.
né? Então, eles fizeram com 52 pacientes pós-AVC, e o interessante desse estudo é que traz, né, a ordem sequencial que tem um melhor resultado. Então, o grupo que foi aleatoriamente ofertado esses estímulos, né, que era o normal, gelado, azedo e azedo gelado, ele não apresentou melhoras muito significativas no início da fase faríngea. Em contrapartida, o grupo que utilizou nessa ordem sequencial, natural, gelado, azedo e azedo gelado, tiveram uma redução do início da fase faríngea, né? E elas trazem, né, concluindo que o estímulo azedo e azedo gelado, quando apresentado nessa ordem sequencial, influenciaram e reduziram o tempo do início da fase faríngea, melhorando, né, auxiliando nessa melhora da deglutição. Então, quando falamos de toda essa parte da estimulação indireta, né, e não diretamente com a dieta, a gente vê que é muito importante, como eu disse, alternar no ritmo, na escolha de utensílios, no sabor e na temperatura, né, com essa alternância e associação dos estímulos, e sempre que possível, pessoal, associar a função. Então, eu ofertei, né, eu fiz um estímulo gelado, em seguida, tenta ofertar uma colherzinha, mesmo que seja somente em bebida, numa dieta, porque isso vai fazer, né, ter toda essa reorganização cortical, né, para que tenhamos uma resposta mesmo na função da deglutição. Tá? Então, nunca utilizar de forma isolada esses estímulos, porque os resultados serão muito abaixo, né, do que poderíamos ter. E, né, por último, os recursos terapêuticos utilizados podem ser, né, baseados no fortalecimento muscular, mas já sabemos que esse fortalecimento muscular ele tem que ser baseado na fisiologia do exercício, então repetição, intensidade, carga, velocidade, isso tudo influencia no resultado. Não só colocar a língua para dentro e para fora 10 vezes, né, e ficar fazendo eternamente isso, porque isso não vai fazer diferença. O que faz diferença é trabalhar essa força baseada na fisiologia do exercício e também, de preferência, associada à função. Né? Porque somente aumentar a força muscular, eu posso até ter uma melhora na função da deglutição, mas se eu aumentar a força muscular e associar isso com a função, eu vou ter uma melhora na deglutição muito mais rápida e muito mais eficaz. Então, somente trazendo para não ficarmos fazendo somente exercícios de fortalecimento. Então, trouxe aqui só para vocês, né, verem que já é antigo também o efeito dos exercícios de língua nos pacientes com a disfagia pós-AVC. Eles fizeram, né, o apertamento apertamento do bulbo na posição anterior da língua, 10 repetições 3 vezes por dia, 3 dias por semana, e também 10 repetições na mesma sequência, na parte posterior da língua, era feito com bulbo do IOP, né, como exercício e não somente como avaliação, durante 8 semanas, e somente com esses exercícios eles observaram uma maior abertura do esfíncter esofágico superior, da transição faringoesofágica, aumento na expulsão anterior da laringe, redução da aspiração após a deglutição e aumento da pressão da deglutição. E esse outro estudo que eu acho muito interessante, porque ele já traz a influência das variáveis do treino na força de língua e na deglutição. Então, uma intensidade que parece muito boa, né, melhor intensidade, é fazer os exercícios com 60% a 100% da força máxima de língua, né, isso como que a gente vê? A pressão máxima de língua é vista através de instrumentos como o IOP, aqui no Brasil temos também o PLL, tá? Então, sempre pedir para o paciente apertar de 60% a 100% do máximo, não adianta apertar levemente, porque não teremos resultado. Um tempo de contração bom para bons resultados é de 2 a 3 segundos, 90 a 120 repetições por dia, tá? Não vamos fazer o paciente fazer 90 repetições em uma sessão, porque ele vai fadigar, né? Ele não vai dar conta, então faremos isso por dia. E uma frequência boa de 3 vezes por semana. Aqui trouxe somente, né, um caso de um paciente com apertamento do bulbo, né? Aqui eu fiz com o do PLL, em 3 semanas, a melhora, né, da força de língua, que também teve uma melhora na função da deglutição, na acúmulo de secreção em hipofaringe, tá?
Agora, quando falamos, né, pensamos em força de lábio, de língua, palato, temos da concessão da faringe e temos também os supraioides, né, ativação dos supraioides, que hoje é muito falada, porque temos a Shakir, né, que sempre foi muito utilizada, porque é comprovado, mas que sabemos que para os nossos pacientes neurogênicos é um pouco difícil, porque deitar o paciente, é aquela manobra em que ele deita e fica olhando, né, para a ponta do pé, com o ombro encostado na cama a 0 grau, então fica olhando por 60 segundos, 3 repetições, e depois 30 elevações, né, em isotonia. Esses pacientes neurogênicos, muitos não conseguem fazer isso, outros são idosos que também não vão conseguir, e uma outra preocupação é a aspiração do conteúdo gástrico, né? Nós falamos tanto da posição, esses pacientes muitas vezes usam sonda, então o esôfago já está aberto, a transição, né? Esôfago gástrica está aberta pela sonda, com uma facilidade maior desse conteúdo voltar, principalmente fazendo, né, esse movimento, em que requer um pouco da contração também, de outras musculaturas, então sempre é um dificultador para realizar o Shakir com nossos pacientes neurogênicos. E temos, né, já os exercícios de contra-resistência, feito com a bola, né, já trazendo resultados, essa bola aqui, né, o citar, que é contra-resistência mandibular, de 2 pontos na escala de penetração-aspiração, também mostrando que os exercícios de contra-resistência mandibular são efetivos, né, na redução dessa aspiração. Esse outro que é feito com o citar, né, a bola que novamente é uma bola que tem 12 centímetros de diâmetro, tá, os estudos feitos, e com a eletromiografia, eles observaram que o citar apresentou uma menor fadiga e valores da eletromiografia significativamente maiores durante os exercícios isocinéticos e isométricos, então, trazendo que ele é similar ao Shakir, né, os efeitos dele, a resposta dele é similar, só que ele é muito mais fácil de realizar e tendo um potencial maior para adesão dos nossos pacientes. E menor risco, né? Outro também, né, outro estudo falando da contra-resistência mandibular, mas esse foi feito com o citar baseado em jogos, então eles apertavam aí, não é com a bola, tá? Tem a foto, e eles compararam, esse aqui eu gosto, porque eles também compararam o citar ao Shakir, tá? E aqui, olha, contra-resistência, então eles vão apertando à medida que aperta. Tem um biofeedback visual que também auxilia, né? E o Shakir aqui, e todos eles faziam 30 repetições consecutivas pressionando, né, o citar, mas pode ser feito também com a bola, mas nesse estudo foi feito com o citar mesmo. E no caso do Shakir, fazia 30 repetições de elevação de cabeça. E no isométrico, fazia uma repetição, segurava 30 segundos, repetia 3 vezes, e a mesma coisa no Shakir, olhava para o pé 30 segundos 3 vezes. Eles realizaram esses exercícios 5 vezes por semana, durante 4 semanas, e foi observado um efeito semelhante na elevação da cabeça, do exercício de elevação da cabeça, o Shakir, na função da deglutição, né? Então, citar, o que é bom, não precisa ser melhor, mas ele tem um resultado semelhante ao Shakir, que já era tão comprovado, né? E também ele é menos rigoroso, mais agradável, trazendo uma maior adesão dos pacientes, menor risco dos pacientes, melhorando a elevação e anteriorização iolaríngea, né? E trazendo aqui que a gente tem que fazer esses exercícios auxiliados à função, tá? Então faz uma série de isometria, oferta uma colher embebida no estímulo, né? Pode ser um estímulo pastoso para ter menos risco, ou então se o paciente tolera, oferta uma colher de alimento para ele, mas sempre associando um exercício à função, tá? E esse aqui que já comparou 3 exercícios de força de supraioides, né? Trazendo a comparação do citar, que é a bola, o Shakir e o chin tuck, né, o queixo para baixo, com o TheraBand. Então eles fazem uma força de contra-resistência com o TheraBand, né, que é essa banda muscular, e o paciente tem que abaixar a cabeça, o queixo em direção ao peito, com as mesmas séries, tá?
60 segundos 3 vezes e 30 repetições 3 séries. E eles observaram que o Citar e o Tintuck com a TheraBand podem ser usados para aumentar a ativação dos músculos supraioideus e da pressão de língua, e nesse estudo eles ainda foram um pouco melhores do que o Shakir. Então, nós temos várias maneiras de fazer, né, com a bola, com os aparelhos. Nós temos também o neckline, que tem a mola, em que conseguimos aumentar a resistência com as molas mais grossas, né, que temos os efeitos similares, mas com maior adesão e menos risco do que o Shakir, sendo que nos pacientes neurogênicos isso pode ser bem utilizado e bem tolerado, lembrando de associar a função. E temos mais um item, né, de especial relevância, que são os exercícios de força muscular expiratória, né, que nós já vemos especialmente, mas não somente, né, nos pacientes neurogênicos, respostas na função da deglutição. Então, nós temos um estudo que mostra melhora na fase faríngea, na videofluoroscopia, na escala de penetração e aspiração dos pacientes que realizaram os exercícios, né, de força expiratória, em comparação ao grupo placebo, e diferenças significativas tanto na ativação da musculatura supraioidea, quanto a melhora na escala de penetração e aspiração pela videofluoroscopia para líquidos, e também para o FOS, né? O FOS é o que estabelece a função, o FOS estabelece as consistências, né? Como que esse paciente está ingerindo, então vai do 1 ao 7, vai do nada via oral, tudo sonda, até uma dieta livre. Então, eles também apresentaram uma evolução nessa escala FOS, tá? Falando da deglutição no final. E para concluir essa parte terapêutica, que é a nossa parte essencial, né? O nosso paciente, nós temos os recursos auxiliares, mas que não vão trazer nada se utilizados sozinhos ou se utilizados sem o raciocínio clínico, né? Como taping, laser, eletro, estimulação transcraniana. Temos que ter sempre a nossa terapia como o mais importante, o essencial, né? E trazendo que para a terapia nós seguimos esse raciocínio clínico. Se eu precisar de utilizar o fortalecimento muscular, ele tem que ser baseado na fisiologia do exercício. Isso somado a estímulos sensitivos, né? Que podemos ofertar para o paciente, também baseado na neurofisiologia, aferência e eferência. Isso tudo sempre, não esqueçam, associado à função. O paciente neurogênico, ele precisa da função para que tenha essa recuperação mais rápida, mais efetiva. Essa é a chave para um bom planejamento, um bom sucesso da nossa terapia no final, né? Para ter uma boa resposta da deglutição, né? E uma melhora da disfagia desse paciente. Então, não utilizem somente um recurso, nem somente um deles, e nem somente um recurso associado, esquecendo, né, que temos esses outros que são o mais importante. E somente, né, para não deixar de fora, vou citar rapidamente aqui, temos também outros recursos que auxiliam na nossa terapia, né, indireta e direta, que são os instrumentos que temos para biofeedback, que também são utilizados para avaliação, mas na terapia vão ser utilizados como biofeedback, que é a eletromiografia, temos o sonar Doppler aqui no Brasil, né, o deglutição, desenvolvido pela professora Rosane Sampaio, avalia os sons de deglutição, mas aqui na terapia o nosso objetivo é mesmo o biofeedback para que o paciente consiga monitorar a dinâmica da deglutição e também facilitar o autoajuste, né? Então, eu preciso de fazer isso com mais força, engolir com mais força, preciso melhorar, e vendo ali em tempo real essa melhora, né? Então, o biofeedback, sempre que puder ser utilizado, é muito importante, porque vai melhorar o nosso efeito terapêutico. A kinesiotaping, né, ou as bandagens terapêuticas, podem ser utilizadas também para auxiliar, né? Então, um estudo com kinesiotaping em pacientes disfágicos neurogênicos também, mostrou melhora na excursão vertical do ióide e na rotação da epiglote. A eletroestimulação, né, que já é muito utilizada, que tem ótimos resultados, também estudos trazendo que os tratamentos são efetivos, mas sempre quando auxiliados à terapia tradicional, eletroestimulação junto com a terapia tradicional,
não façam somente eletro, não deixa somente, né, a elevação, a contração ali da eletro para elevar a laringe e não ter associação de nada. E já estudos também trazendo uma tentativa de padronização para melhores resultados, né? Então, o tempo de sessão, duração de pulso, frequência e a localização dos eletrodos, né? Qual a melhor localização? Nesse estudo, eles viram que a melhor localização é a horizontal, tá? Então, quando esses eletrodos são posicionados horizontalmente, e aqui esse estudo também é muito interessante, porque traz a eletroestimulação combinada com a deglutição de esforço, né? Então, não é ela sozinha. A fotobiomodulação, para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada, mas não poderia entrar porque não dá tempo, mas que é um recurso auxiliar. Não dá para ser utilizado com todos os pacientes, mas sempre que puder ser utilizado, a fotobiomodulação, resumidamente, vai aumentar a produção de ATP na mitocôndria e, com isso, nós teremos mais energia daquela célula para exercer a função dela o melhor possível. Então, se eu quero um exercício de fortalecimento muscular, nós já sabemos que a fotobiomodulação melhora o desempenho muscular, diminui o índice de fadiga, aumenta o tempo de execução do exercício e acelera o tempo de recuperação. Isso aqui é um resultado, né, meu de tanto palato, aplicação em palato e língua, né, para a força da musculatura de somente 5 sessões entre uma foto e outra, tá? Claro que fazia o laser, né, para melhorar o desempenho, o paciente realizava o exercício e ainda associado à função. E também, né, já mostrando que começaram a sair alguns estudos para a disfagia da utilização da fotobiomodulação, e ela também pode auxiliar em toda a questão sensitiva, porque ela auxilia tanto na regeneração do nervo quando houver lesão, né, aumenta o número de fibras mielinizadas, aumenta a organização da bainha de mielina, ajuda, né, auxilia na propagação do impulso elétrico do nervo e aumenta a vascularização, isso tudo aumentando no resultado final. Quando a gente fala, por exemplo, de estimulação sensitiva, se eu uso o laser antes, né, eu vou ter um melhor aproveitamento daquele estímulo sensitivo que eu vou fazer logo em seguida. Já trazendo também que temos estudos na pressão de lábios, nas glândulas salivares, e por fim, né, a orientação. Não adianta fazermos tudo isso, nós não ficaremos com o paciente o dia inteiro, nós não ficaremos com o paciente muitas vezes, várias vezes na semana, né? Algumas vezes eles terão atendimento 1, 2, 3, às vezes 7 vezes na semana, mas a orientação, ela é essencial, né? Nós temos que orientar os pacientes quando possível, os acompanhantes, quanto aos cuidados com a alimentação, se essa alimentação estiver liberada, a higiene oral e exercício fonoaudiológico. Já sabemos que os maiores preditores para pneumonia aspirativa em pacientes neurogênicos, né, são a dependência alimentar e, em seguida, a dependência para a realização de higiene oral. Então, quanto mais também pudermos estimular a independência do paciente para alimentar e para fazer a higiene oral, devemos orientar em relação a isso, porque nós não vamos ter bons resultados se trabalharmos sozinhos, né? Então, temos que ter essa parceria com os pacientes, os familiares, os acompanhantes. E quando falamos lá no início, né, na definição de metas, quando eu falei da avaliação e reavaliação constante, e metas a curto, médio e longo prazo, sempre fazer uma reavaliação para ver se eu estou atingindo e alcançando essas metas. Porque caso eu não esteja, eu tenho que recalcular a rota sempre que preciso. Então, se eu não estiver atingindo aquilo que eu estabeleci de meta, e se eu não estabelecer meta, eu não vou saber se todo esse processo terapêutico, né, está tendo um resultado ou não, né, está sendo efetivo ou não, eu não saberei se se eu posso continuar dessa maneira, se eu melhoro, se eu aumento, se eu diminuo. Então, estabelecendo isso e vendo que não tive resultado, eu tenho que recalcular a rota, pensar o que mais eu posso melhorar, pensar em toda a fisiologia da deglutição normal, né, para então chegarmos no processo terapêutico, em que eu posso mudar da terapia, eu vou mudar na parte indireta, na estimulação direta, nos exercícios, né? Eu coloco um de palato
junto com uma deglutição de esforço em seguida, e em seguida com a função, mas sempre tentando recalcular a rota quando for preciso, porque, né, para encontrarmos no final o melhor caminho para esse paciente, né, que é uma dieta via oral livre sempre que possível. Fui um pouco rápida, porque é muito conteúdo para pouco tempo, né? Sou apaixonada pela disfagia, trabalho desde a faculdade, eu trabalho com disfagia, então se deixar eu fico 20 horas falando, tive que acelerar um pouquinho, mas eu espero que eu tenha passado um pouco, né, desse raciocínio, de como podemos fazer, raciocinar, melhorar todo esse processo, para no final ter a melhor resposta para o nosso paciente, para o nosso utente. Queria agradecer muito a todos vocês pela atenção, né? Deixo aqui os meus contatos também, agora vamos abrir para as perguntas, né? Para as dúvidas que a Tânia vai fazer, mas deixei aqui o meu e-mail, o meu Instagram, né? Caso vocês tenham dúvidas e queiram entrar em contato, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Doutora Tatiana, foi mesmo isso que acabou de dizer, um desafio a duplicar, um deles tentar ao máximo passar a informação sobre a avaliação e intervenção e sobretudo muito sobre a intervenção, que eu acho que é tudo o ponto essencial que nos preocupa a nós, terapeutas da fala, fonoaudiólogos, logopedas, e que sabemos que efetivamente só poderá ter sentido se fizermos uma boa avaliação. Nós temos aqui várias questões, eu vou começar por colocar aqui algumas. Vou interromper meu compartilhamento de tela, né, para que... E não há problema, é como melhor. preferir. Eu estava-lhe a dizer, a apresentação foi extremamente rica, eu ia tirando aqui alguns pontos essenciais, até porque eu acho que há muita coisa que se reduplica às crianças, tendo em atenção a alguns aspectos específicos, não é? Também depende muito do nosso contexto, e temos até aqui algumas questões nesse sentido. A colega Talita pergunta se já fez recurso deste estímulo olfativo com óleo de pimenta preta em contexto hospitalar? Não. Somente, e eu vou te falar por quê, Thalita, porque quando eu estava no hospital, eu não tinha conhecimento de como utilizar esse recurso, porque se eu tivesse, eu tentaria utilizar sim em pacientes neurogênicos, né? Não acho que existe nenhuma restrição, mas eu não utilizei porque eu conheci o recurso após, né? E hoje eu utilizo com os meus pacientes e tenho bons resultados, né? É um recurso simples, é barato, não tem risco para o paciente, né? Somente 60 segundos de inalação daquele estímulo, que é feito até pesquisas com recém-nascido. Então, apesar, eu não utilizei, mas estou trazendo para vocês porque eu não tinha utilizado, né? Porque quando eu atendia no hospital, eu fiquei muito tempo na coordenação, mas, né, do tempo que eu atendia, que eu ia beira-leito, eu não tinha conhecimento do recurso. Então, infelizmente, eu não usei. Lá tem unidades de AVC, seria muito bem-vindo, mas hoje eu utilizo com os meus pacientes, né, domiciliares, no gabinete, para ter esses resultados, e acho que é um ótimo recurso adicional. Na sequência disso, posso lhe perguntar, estava a dizer, por causa dos estudos no recém-nascido, não é? Nota diferença em termos de resposta para o adulto, não é? Que a pimenta faz parte da sua dieta, das suas memórias olfativas, em comparação para aquele que não faz parte ou que fez pontualmente? Com certeza, né? E isso é uma coisa que eu sempre pergunto, hoje que eu utilizo o recurso, porque no final a gente vê, ele tem essa memória muito mais apurada. O estudo foi feito sem investigar isso, e podem ser que tinham pacientes que gostavam, né, da pimenta e outros não, mas, então essa resposta foi independente, tá? Do paciente gostar ou fazer o uso da pimenta, mas com certeza a gente vê diferença sim, né? Os pacientes que gostam, que têm esse olfato, esse reconhecimento cortical que já foi todo criado durante um longo processo de vida, né? Em que isso está ali engramado, o recrutamento disso ele é muito maior e a resposta é muito mais rápida. Temos aqui uma pergunta sobre a quantidade de gotas que costumam usar em cada papel filtro, em relação à estimulação com o óleo. 2 a 3 gotas no máximo, não precisa de mais do que isso, tá? Mas 1 gota eu acho muito pouco, mas para ter esse estímulo um pouco maior. A gente pinga 2 a 3 gotas no papel,
e deixo aí numa distância, né, de 1 a 2 centímetros das narinas, né, para poder, durante esses 60 segundos, para termos o estímulo e as respostas, mas não precisa de mais do que 2 a 3 vezes por vez. A Odete pergunta, primeiro agradece, diz muito obrigada, excelente apresentação, e uma vez que trabalha quer com a população de adultos, quer com crianças, se considera que o recurso do óleo da pimenta preta, juntamente ou em separado com o protocolo do Ice Chips, se seria aqui aplicado numa população com uma higiene oral mais baixa, por exemplo, em relação aos adultos, ou seja, se haveria aqui algumas restrições no seu uso. Sim, porque o óleo de pimenta preta eu posso utilizar sem restrições a princípio, a não ser que seja uma alergia, que o paciente comece a espirrar, tem um incômodo, né, demonstre incômodo, nós não vamos manter um estímulo que é desagradável, que provoque algumas reações. Mas os chips de gelo, se o paciente tiver uma má higiene oral, nós não podemos utilizar, tá? Isso daí é proibitivo, porque o risco ele é muito maior do que o benefício, né? Então, sempre que pudermos associar, e se a pergunta não foi essa, você me corrige, tá, Tânia? Mas eu acho que sempre que pudermos associar os dois, melhor, né? Fazemos os chips de gelo e o estímulo logo antes, porque vai aumentar a deglutição nos dois sentidos, né? Tanto na estimulação olfativa, né, essa estimulação da aferência, provocando uma eferência que vai ser a deglutição, quanto na estimulação, né, térmica, provocando, né, a aferência do gelado, trazendo essa eferência da deglutição. Isso vai aumentar, com certeza, consideravelmente o número de deglutições e muitas das vezes a eficiência e a força dessa deglutição. Mas, se o paciente tiver uma baixa higiene intraoral, utilize somente o óleo, né? Não vai utilizar os chips de gelo, porque existe esse risco aumentado de aspiração quando o gelo derrete. Se é somente água, como eu falei, ela é inócua ao pulmão, não vai causar uma pneumonia aspirativa. Mas se essa água tiver, né, passado ali pelos dentes que estão com mais higiene, que eu posso ter uma contaminação bacteriana e vai a água com bactérias para o pulmão, né, teremos uma pneumonia aspirativa sem dúvida. Foi essa a pergunta dela, Tânia? Eu penso que sim, que tenha sido, porque a colega está a referir que parece-lhe um ótimo recurso e coloca mesmo essa questão por causa da baixa higienização de alguns adultos. Apesar de não ser a minha área, eu não trabalho disfagia com adultos, ou mesmo com crianças, ia-lhe perguntar se vocês, a vossa higienização, um bocadinho pensando naquilo que a minha colega que trabalha nesta área faz, se vocês utilizam muito as pastilhas, aquelas pastilhas efervescentes, se vocês utilizam escovas específicas, as esponjas, como é que vocês optimizam em contexto, quer hospitalar, quer neste caso em ambulatório, esta higienização e como é que depois passam para o utente, sobretudo se for um utente de baixo recurso económico? Sim. No hospital, né, Risoleta Neves, é um hospital aqui, né, do Brasil que é do SUS, então não é um hospital particular, é um hospital público, em que nós temos tanto restrição de verbas, quanto do próprio utente, né, de comprar e adquirir. E eu fiz parte do desenvolvimento do protocolo de higienização intraoral para redução de pneumonia aspirativa na UTI, né, do hospital, e o que durante vários estudos o nosso grupo viu, com participação de dentistas, médicos intensivistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, foi que a melhor, né, e já temos estudos brasileiros comprovando, a melhor maneira, sempre que possível, é utilizando a escova de dente, né, que não é um recurso caro, nós conseguimos comprar para todos os utentes do hospital, né, fornecer isso, e para os que não têm condição, fornecer para levar para casa, quando fosse preciso, mas na UTI nós embebemos essa escova de dente numa solução, né, de limpeza, essas soluções aqui, clorexidine, que é comprovado, né, para redução dessas bactérias que são ruins, então a gente embebe e faz essa higiene, se necessário com aspiração, mas só de embeber, a escova ela não fica encharcada, então não tem muito esse risco, e a fricção, né, da escova, das cerdas no dente, ela traz uma higiene oral muito mais eficaz,
Então, tem um estudo que mostra, né, os pacientes que fizeram com a gaze enrolada na espátula e os com a escova de dente numa UTI, demonstrou que os que fizeram com a escova de dente tiveram uma redução muito maior das pneumonias aspirativas. Tá? Então, aqui eu utilizo dessa maneira. E aqui, sempre que há possibilidade, utiliza a escova elétrica, manual, quais são as contraindicações, quais são as possibilidades? Se tivermos possibilidade, eu gosto muito da escova elétrica, né? Ela auxilia, ela é melhor, você pode até fazer um estímulo também aí junto na língua, já um estímulo um pouco sensitivo. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, a água gelada para, né, na hora de embeber, para já ajudar, né, a preparar essa cavidade oral para receber os meus estímulos. Mas é uma realidade que ainda não temos, né, aqui no Brasil, muita condição, né, de pedir para vários pacientes, e eu nunca vi algum estudo que compare, tá? Então, eu estou falando da minha prática clínica, eu nunca vi algum estudo que compare o uso da escova elétrica com o uso da escova manual, tá? Mas o que eu acho na minha prática clínica é que a escova elétrica traz resultados melhores. Aquilo que eu estava a dizer das pastilhas efervescentes, vocês costumam utilizar para ajudar a remover Pastilhas efervescentes? efervescentes? Sim, para Eu retirar não, aquelas placas maiores. Eu não tenho experiência com pastilhas efervescentes aqui, não. Nem tenho muito conhecimento de muitas que são eficazes. Aqui a gente utiliza muita clorexidina, né? Uhum. Que é líquido, mas com pastilhas efervescentes, na minha prática, eu não tenho experiência para falar se faz diferença. Eu acho que sim, né? Eu acho que deve ser melhor, se a gente for pensar, porque é um estímulo a mais também, né? Que a gente Sim. consegue fazer. Ok. Outra pergunta, temos aqui várias. Ui! Muita Então tá gente bom. a agradecer imenso e a dizer que foi uma magnífica apresentação, gostaram imenso. Obrigada. Temos aqui uma colega que eu penso que esteja a fazer a especialização de disfagia, de orofaringe, que está muito curiosa e diz que supõe que vai aprofundar algumas destas técnicas consigo na próxima aula. Eu No penso sábado. no sábado, por isso já fez hoje a preparação, sem dúvida alguma. Temos aqui uma colega que pergunta, refere mais uma vez, agradece a excelente apresentação e refere que a Tatiana disse que todos os indivíduos têm neuroplasticidade até ao final da vida. Isso também é válido para as patologias neurodegenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica? As técnicas que apresentou têm evidência científica nesta patologia? Sim. A plasticidade ela vai acontecer enquanto nós tivermos neurônios no cérebro, né? Então, ela vai acontecer mesmo em doenças específicas, como a esclerose lateral amiotrófica. O que acontece é que é uma doença, né, que o resultado ele vai ser diferente, ele vai ser mais lento e outra coisa, né? Nós vamos piorar ao longo do tempo até esse paciente evoluir para uma gastrostomia, porque não conseguiremos manter essa via oral, né? Mesmo que ele continue corticalmente tendo uma plasticidade, certo? Os recursos terapêuticos, a maioria deles não tem estudo especificamente em esclerose lateral amiotrófica. Um cuidado muito grande para utilizar, especialmente os de força de língua, força de palato, força de supraioideus, porque esses pacientes fadigam muito rápido, eles têm uma perda acelerada da massa muscular. Então, se a gente coloca ele em fadiga mais rápido do que a própria doença já traz, né, nós podemos ter uma piora desse quadro, mesmo objetivando a melhora. Então, eu sou muito restrita com exercícios de força, eles têm que ser feitos com muito cuidado, né? Nesses pacientes, nós temos mais comprovações dos exercícios respiratórios, especialmente expiratórios, certo? E os estímulos sensitivos, que para eles eu acho que sempre são maravilhosos, né? Associados à função, mas eu tenho um pouco mais de restrição com os exercícios de força, tá? Mas pela especificidade da doença, tá bom? Mas esses que eu trouxe aqui de força, eu nunca vi nenhum estudo que fale especificamente para esclerose lateral amiotrófica. Vamos continuar. Vamos ter que acelerar aqui um bocadinho, estamos quase assim em cima, mas ainda temos aqui
perguntas muito pertinentes. A colega Odete volta a referir que nos AVCs de tronco, em que podemos ter alteração do vago e, consequentemente, alteração do laríngeo superior, podemos ter, neste caso, alterações da sensibilidade, resíduos nos recessos faríngeos. A utilização de eletro e de líquidos gasificados frios com sabores podem ser uma boa conjugação? Maravilhosa a combinação, até esqueci dos líquidos gaseificados, né? Como estímulo sensitivo, que já temos comprovações também, né? Tudo que pudermos auxiliar, especialmente nos pacientes que têm essa alteração de vias aferentes e eferentes, né? O AVC de tronco, nós vemos o tanto que esses pacientes, né, quando pegam vago, glossofaríngeo, hipoglosso, o tanto que eles ficam graves, muitas vezes aspirações silentes, deglutições que não temos nada de elevação e anteriorização iolaríngea, ou seja, zero de proteção pulmonar, né? Mas são pacientes que, na maioria das vezes, são muito cooperativos, não sei na sua prática clínica, mas como eu trabalhei muitos anos na unidade de AVC, a gente vê muitos AVCs de tronco, e eu sou apaixonada com AVC de tronco, porque eu acho que sempre é um desafio, né? Porque são disfagias muito difíceis mesmo, sempre a associação de estímulos, e no AVC de tronco especialmente, os estímulos sensitivos, né? Então passando toda essa via, né, da aferência, então não podemos fazer somente exercícios de força. Os exercícios de força, eles têm que ser associados sim, mas, por exemplo, associados ao líquido gaseificado, junto com os exercícios, né, oferta de uma colher só. Agora, temos que ver se esse paciente não apresenta aspiração silente, né? Porque aí o líquido gaseificado, ele pode ser aspirado. Apesar de que na minha prática também, ele ajuda muito a desencadear a tosse, né? Se tem uma penetração, esse paciente ele tosse mais rápido do que com um líquido, uma água normal, por exemplo. Mas eu acho excelente, e esses recursos para o AVC de tronco eu utilizo demais, especialmente esses recursos sensitivos e associar um com o outro, né? O máximo de associação possível. O óleo de pimenta é maravilhoso para esses pacientes, fotobiomodulação para esses pacientes também, para preparar auxiliar, né? Aumentar a energia dessa musculatura, e também, apesar de ser localizado no tronco, o AVC, nós estamos pegando, né, pares cranianos, como nós vimos, a fotobiomodulação, ela auxilia muito na propagação do impulso elétrico no nervo, né, propagação do estímulo nervoso. Então, nós temos uma recuperação muito mais rápida do paciente com o uso da fotobiomodulação, da eletroestimulação e desses recursos. Sendo que a ordem, né, só para eu deixar claro, sempre a fotobiomodulação primeiro, em seguida a eletro junto com os estímulos, tá? Porque o laser vai fornecer a energia para aquela célula desempenhar, o músculo desempenhar a função, e em seguida nós vemos com a eletro, né, que vai pegar essa energia que a célula está ali disponibilizando e transformar isso numa resposta muito mais rápida motora, de força, né, com o tempo, mas principalmente de desempenho naquele exercício. E o exemplo da água gaseificada é maravilhoso, porque aí junto com a eletro, a gente traz um estímulo sensitivo, né, e não usa somente a eletro, que foi todo esse raciocínio, né, que a gente tenta fazer. O auxílio, né, de um exercício motor com um sensitivo, com a função, né, sempre que possível. Nesse paciente com a eletro, eu também faria, né, muitas vezes a colher embebida num pastoso, por exemplo, um pastoso um pouco mais fino, só que com esses estímulos, né? Embebe num pastoso gelado e azedo e faz, né, o movimento da colher na língua. Esses pacientes costumam se recuperar mais com esses tipos de estímulo do que somente exercícios isolados, tá? No AVC de tronco especificamente. A Odete estava aqui a dizer que, apesar de serem doentes muito colaborantes, que às vezes têm dificuldade em aceitar a condição, e está a referir que ainda não tem formação em fotobiomodulação, mas que será a próxima. E temos aqui uma colega a perguntar quando é que vai dar esta formação. Vai ser o próximo fim de semana aqui na EPAP. Se estiver interessada, penso que entrar em contato com o Instituto EPAP para poder fazer um módulo na especialização de disfagias orofaringes aqui do Instituto EPAP. Temos aqui outra questão. Quanto tempo recomenda o uso da bandagem? Eu geralmente deixo nos meus pacientes
o que eu tento fazer, aí depende também, né, do tanto que eu atendo, porque se for um atendimento diário, e como eu utilizo muito a fotobiomodulação, eu não posso utilizar, né, o laser por cima da bandagem, porque ele não vai chegar no meu músculo ou na mucosa que eu quero, né? Na mucosa não vai ter a bandagem, mas não vai chegar no tecido-alvo que eu quero, seja no nervo, seja no músculo, porque a bandagem vai refletir, vai absorver toda essa energia, né, do comprimento de onda. Então, o que eu faço sempre na minha terapia, quando eu vou usar bandagem, eu coloco a última coisa, na hora que o paciente, né, terminei todo o meu processo terapêutico, tudo que eu fiz antes dele ir embora, eu aplico a bandagem. Se ele for voltar no dia seguinte, eu faço, né, eu retiro a bandagem, eu mesmo retiro, e deixo um dia sem. Então eu faço, né, porque ele vai vir um dia sim, um dia não, por exemplo, mas eu vou aplicar o laser com constância. Se ele vier, por exemplo, uma vez por semana, né, que é um bom exemplo que eu posso dar, ele vem uma vez por semana, eu peço para deixar no máximo 72 horas, tá? Porque eu acho que depois disso perde muito, né, desse estímulo sensorial que ele dá para o músculo, que ele dá para aquele tecido ali. Então, eu peço no máximo mesmo 72 horas e retira. Mas eu vou falar, nos meus pacientes dispásicos neurogênicos, geralmente ela sai sozinha antes. Não tem jeito, né? Eu não tenho um paciente que dura esse tempo todo. Então, eu peço, quando estiver saindo, você termina de tirar, e aí na outra sessão eu aplico, tá? Mas não deixo mais tempo que isso. Eu ia dizer isso, pelo menos na população pediátrica, apesar de andarmos ali a tentar com diferentes marcas, mas acaba muitas Também. vezes pela... Já tentei várias maneiras, e muitas vezes também tem escape de saliva, aí, no orbicular, então, não dura nada, mas às vezes até em supraioideus, né? Escape de saliva começa a descer e escorrer, umedece muito, aí com banho, com cremes que passam, perde muito rápido, né? E se eventualmente, não sei se acontece, acredito que sim, nos adultos se haja aqui perca de saliva, não é? Acaba também por alguma dificuldade no controle, não é? Acaba por também não ajudar. Temos aqui mais... Desculpe, temos aqui mais umas questões e eu estou a olhar para as ondas. Então vamos lá ver aqui. Estão-me aqui a colocar que, apesar da variabilidade de fatores, quais são os principais estímulos gustativos térmicos e térmicos, gustativos e térmicos que acaba por utilizar com esta população? Que eu utilizo, né? Porque no final cortou. Que eu utilizo com essa população neurogênica. Térmico e gustativo. Eu gosto muito. Primeiro, porque térmico e gustativo eu sempre utilizo junto, tá? Então, se eu for ofertar, por exemplo, uma água gaseificada, ela sempre vai ser gelada. Não oferta a temperatura ambiente. Então, eu gosto muito do azedo e gelado junto. Isso é uma coisa que vem... Eu formei em 2002, como vocês viram, e era um recurso, um dos únicos, né, que nós tínhamos da parte sensitiva, e eu sempre tive excelentes resultados. Então, eu uso muito azedo e gelado. Por exemplo, sorvete de limão, né, que traz o azedo junto com o gelado, um suco, algumas vezes espessado, mas sempre gelado. Né? Algumas vezes a água gaseificada eu peço para deixar com sabor, né? Então faz um suco, eu coloco, ao invés de ser com água normal, coloca a água gaseificada no suco de limão e deixando sempre bem gelado, a água vai estar na geladeira, faz o suco de limão, coloca a água gelada e utiliza. Eu gosto muito do estímulo também doce e gelado, e o salgado morno e quente, porque é uma identificação que nós temos. Mas, por exemplo, um doce morno, chá, né? Podemos utilizar chás de vários sabores, aí tem que saber também se o paciente gostava, porque tem gente que detesta, nós não vamos fazer esse estímulo. Café, né? Os nossos pacientes gostam muito de café, um café com leite, os idosinhos, então, sempre pedem um cafezinho, nem que precise espessar, mas um café quente espessado, né? Mas muitas vezes eu oferto também esse estímulo doce, quente, né? Como eu falei, o chá, e o salgado gelado é um pouco mais difícil, mas um pouco mais frio, né? Para ter essa alternância, né? Então, é uma colher de um, uma colher de outro, tentando sempre avisar para o paciente o que a gente está fazendo, porque muitas vezes você oferta uma colher de café, ou um gole de café, por exemplo, o próximo ele está esperando um café. E se você oferta
um sabor e uma temperatura completamente diferente daquilo que ele está esperando, ele vai perder a organização, né, aquele controle que ele vai ter da fase oral para a fase faríngea, que ele vai primeiro estranhar aquilo, se for líquido, então desce mais rápido, né? Então nós provocamos até um risco maior de aspiração. Então, e sempre com cuidado também nessa alternância de estímulos, tá? Mas eu gosto muito do azedo e gelado junto, doce salgado, e salgado e quente, né? E doce quente, desculpa, que eu ia falar também. Colocam-me aqui uma questão, uma vez que nas crianças se costuma utilizar muitas colheres texturizadas, se também se utilizam com os adultos? Sim, sim, utilizamos muito, tanto as colheres quanto as escovinhas, né? Hoje eles até já fabricaram as escovinhas maiores, porque antes a gente usava pediátrica, e às vezes tinha difícil acesso. Aqui no Brasil hoje nós já temos escovas maiores, e as colheres também. Infelizmente as colheres, a maioria que eu conheço são pequenas, mas utilizo porque sempre é um estímulo sensorial, né, auxiliar com o que eu estou ofertando, tá? Então utilizo nos adultos também. Acho que é a última, estava aqui a ver. Como é que consegue conciliar aqui a adequação das dietas em contexto hospitalar e em contexto ambulatório? Se tem, neste caso, a colaboração das nutricionistas? Sim, sim. Em contexto hospitalar, sim. Tá? Ambulatório, eu não sei falar, porque eu, no hospital, né, que eu trabalhei todos esses anos, e nos anteriores que eu trabalhei, nós não tínhamos ambulatório, tínhamos somente a questão hospitalar. Mas muitas vezes o ambulatório, ele faz parte do hospital, né? Então a gente vai discutir com a mesma equipe, né? Então, no contexto hospitalar, pelo menos as experiências que eu tive, os anteriores ainda não tinha, né, Widse? Mas agora as experiências são muito boas, porque é de interesse de todos. As nutricionistas têm conhecimento, inclusive no Risoleta, uma das residentes em nutrição, há 2 anos atrás, o trabalho dela de final de curso, conclusão de curso, foi no IDS, né? Então, que facilitou muito essa padronização da consistência da dieta. E eu, na minha prática clínica, tive muita facilidade nessa conexão com a equipe de nutrição. Mas aí é a experiência, né? Acho que depende de cada instituição e algumas vezes a gente tem que demorar um pouco mais para poder mostrar, mas como é uma padronização internacional, acho que hoje as pessoas vêm com olhos muito melhores, né? Porque às vezes alterar toda a consistência, a nomenclatura, que já está no sistema, que todo mundo está acostumado, muitas vezes existe uma resistência. Mas hoje em dia, com essa padronização internacional, eu vejo esse conhecimento, né, sendo cada vez mais alcançado e uma resistência cada vez menor. Hoje em dia quase todos já conhecem, se não conhecem, né, como eu mostrei aqui para vocês, pelo menos já ouviu falar, né, sabe que existe. Então eu acho que esse conhecimento tem aumentado e isso tem facilitado, né, essa padronização para nós terapeutas da fala. A nós acaba por ser uma realidade um bocadinho diferente. Eu falo isso porque trabalho num hospital e recentemente recebemos normativas do Ministério da Saúde em relação às dietas e que não foram contempladas estas questões. Então, as colegas têm feito este trabalho diretamente com as equipas, têm passado um bocadinho pelas terapeutas da fala, é a maior parte dos hospitais, este tipo de trabalho. Nas crianças é mais fácil, eu por experiência no meu hospital, nas crianças é mais fácil conseguirmos estas modificações e adaptações nas dietas, com necessidade de suplemento, com necessidade de espessantes, de tudo o que é necessário, acaba por ser mais facilmente agilizado, apesar da nossa população ser mais pequenina em termos de utentes, não é? Não pela idade, mas pela prevalência e incidência da disfagia, mas também há um investimento diferente pela própria família, que era a última questão que eu tenho aqui, que é como é que tem sido a orientação com estas famílias, se tem sido fácil, que tipo de orientações é que acaba por dar, sobretudo quando temos pacientes com compromisso cognitivo. Do IDSE ou as orientações geral? Isso que eu não entendi. Só a padronização orientações. Da dieta, orientações, porque o meu último slide foi orientações, né? Então, por isso que me deu a dúvida. Mas, bom, já, né, trazendo, a questão da padronização da consistência é uma coisa que auxilia muito, é porque a gente pode fazer o teste na casa do paciente com o espessante que ele tem.
Então, se eu for fazer, né, a padronização do líquido espessado, eu consigo ver, né? Então, eu quero um pastoso fino, por exemplo, com o teste da seringa, né, quantos ml ficou ali nos 60 segundos, eu consigo ver, por exemplo, 100 ml de líquido, ele vai colocar 2 colherzinhas de espessante. Então, eu já deixo isso orientado dessa maneira, porque a família, se você pedir para cada vez que ele for fazer uma dieta, ele testando na seringa para ver se vai dar certo, eles não vão fazer isso, né? Acompanhantes, não vão, porque cada dieta que for ofertar para o paciente tem que fazer. Mas então eu já faço, né? Porque isso só auxilia no nosso trabalho, não leva muito tempo, porque nós já temos esse conhecimento, com essa prática anda muito mais rápido. Eu já faço e deixo escrito, né? De quantas colheres, quantos volumes do espessante do medidor precisa para X ml de líquido, por exemplo, para 100, aí para 200, eu falo, se for 200, você vai dobrar essa quantidade, então aí com isso não tem muita resistência, né? Mas eu não oriento eles a ficarem fazendo o teste toda vez não, porque eu sei que não vai ter adesão, mesmo nos melhores locais, né? Eu não conheço nenhum paciente meu, pelo menos, que os acompanhantes fariam isso em todas as dietas. Eu vou dizer às pessoas que aceitei só mais estas 2 perguntas e vamos fechar. Tânia, não se preocupe, tá? Por mim tá tranquilo, pode fazer. O colega José Carlos pergunta se na sua prática, sendo que o recurso à bandagem é feito quer a nível privado, quer a nível público. O uso da bandagem, sim, né? Sim, sim. Lá no hospital, quando eu estava lá atendendo, a gente utilizava bandagem quando tinha doação, porque o hospital não comprava público, né? Mas o hospital, isso é muito interessante, porque em contrapartida o hospital adquiriu um laser, que é muito mais caro, né? Que a gente utilizava, né? Com frequência lá. Privado, muito mais fácil de conseguir, né, com o hospital, mas isso também depende de cada hospital, de cada, né, instituição, do que você precisa fazer para comprovar, para ter a compra, para conseguir as licitações. Aqui no Brasil é dessa maneira, não sei como funciona nos outros países, mas aqui a gente já utilizou sim, mas com doações até nossas, né? E muitas vezes eu pegava as minhas e levava, porque eu achava que o paciente ia se beneficiar, e aí falava, um pedacinho de bandagem, né? Não tem problema. E os nossos músculos são muito pequenos, né? Então eu acabava fazendo isso. E nos meus particulares, eu não peço para comprar. Eu sempre tenho aqui, olha, na minha maleta, tá aqui bem à mão. Sempre tenho o meu rolinho e aí eu vou partindo, olha, de acordo com o que eu preciso, porque são músculos muito pequenos. É diferente da fisioterapia, por exemplo, que vai aplicar, né, no músculo da coxa, na perna. Gasta um rolo de bandagem quase por vez. Para mim, eu acho que vale mais a pena fazer dessa maneira. A Débora Cocos agradece também a excelente apresentação e pergunta, tendo em conta a natureza progressiva de algumas patologias neurodegenerativas e visto por um lado a fadiga muscular potencia uma possível perca antecipada, os exercícios repetitivos podem ser os mais benéficos? Sendo assim, que abordagem devemos ter na nossa intervenção com estes utentes? Eu não utilizo muita repetição para não entrar em fadiga, porque a repetição também é um fator que leva à fadiga, não somente a carga, tá? Então, para mim, o meu limite que eu vou estabelecer, e aí é individual para cada paciente, então, o paciente de miastenia grave, que não pode entrar em fadiga de maneira alguma, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, que eu também tenho que evitar, porque é um paciente que já vai fadigar muito mais rápido. Para mim, o meu limite é a minha avaliação em cada exercício. Então, por exemplo, vai fazer o pressionamento do bulbo na língua, né, num paciente com esclerose lateral, por exemplo. Eu observo quantos pressionamentos que ele consegue, né, e aí sim, geralmente isotonia, mais repetições do que contrações mantidas, né, aí com certeza, mas não vou fazer 10 repetições, 30 repetições. Para eu prescrever o exercício para esses pacientes especificamente, eu observo, peço para ele fazer o exercício, o pressionamento do bulbo, e vou observando quando que ele está chegando perto da fadiga, porque a gente consegue ver isso, né? Com o quê? Redução do desempenho, às vezes um pouco de tremor, né? Fazer o exercício de uma maneira menos efetiva do que no início, com mais dificuldade. Então, quando eu vejo que ele já está alcançando esse limite, é o que eu deixo para ele fazer.
Ah, foram somente 5 repetições. Vai ser 5, né? Não vou passar 30, ou 10, ou 12, ou 15. Aí, se muitas vezes com o treino, o paciente com esclerose lateral, por exemplo, consegue evoluir um pouquinho, na sessão seguinte, passou de 5 para 6, de 6 para 7, mas nós nunca vamos conseguir muitas repetições com esses pacientes. Então, meu limite é anterior à fadiga. Fadigou com 7, eu vou dar 6 repetições. Eu não quero que ele fadigue sem eu estar ali olhando. Mas isso é feito em cada exercício com cada paciente, né? Então, o exercício de bulbo, eu observo a fadiga. O exercício supraioide, eu observo a fadiga. Se for um exercício vocal, eu observo a fadiga. Se for um exercício de palato, de faringe, de orbicular, né? Sempre observando, e a prescrição, ela é de cada exercício, ela é feita dessa maneira. Então, língua, 7 repetições. Supraioide, 9. Orbicular da boca, 3. Ele fadigou com 3. Né? Não, mas 3 é quase nada. Sim, mas eu não vou colocar em fadiga, né? E o quase nada não é nada. Né? A gente ainda está tendo um pouco de estímulo. É o máximo que eu consigo antes da fadiga. Acho que a dúvida era essa, né, Tânia? Não sei se eu entendi bem, mas acho que sim, se por acaso não foi, se não foi clara, pode deixar aí que mais que eu posso complementar que eu respondo. A Stefania está a perguntar se a intervenção com algum paciente com transtorno mental, disfagia neurogénica, tem qual seria a aplicabilidade de tudo isto que falou, especificamente para este doente que tem transtornos mentais? Esses pacientes nós temos que ter muita cautela, muita calma, né? Por exemplo, a eletroestimulação não vamos conseguir utilizar. Não adianta ficar tentando e querendo. Né? Um paciente que ele não tem condição, né? Um paciente com transtorno mental, de entender, muitas vezes se sente agredido, e todos os outros recursos, exercícios, também a cautela que eu tenho é ver a tolerância do paciente. Sempre tentar explicar, independente se você acha que, né, nesse transtorno tem uma cognição ou não, ou estou na dúvida ou acho que não tem nenhuma, tentar explicar o que vai fazer, né, e começar esses estímulos sempre lentamente, né, com pouca pressão, porque são pacientes que são mais hiperreativos, né? Se eles aceitam, né, os pacientes especialmente hiperreativos, aceitam a utilização da fotobiomodulação, eu utilizo para diminuir essa hiperreatividade, porque diminui, mas também nem sempre a gente consegue, especialmente intraoral. Né? Então, estímulos em pacientes com transtornos mentais, em pacientes que possam ser hiperreativos por esses transtornos, ou até por outros, mas já aproveitando o gancho, que eu acho que pode acrescentar em outros raciocínios, eles são sempre mais fracos, né? Com menos intensidade, sem muito estímulo olfativo demais, gustativo, azedo demais, porque isso vai causar uma desorganização, uma insatisfação e um aumento da hiperreatividade. Então, temos que ir com calma, com cautela, estímulos vagarosos, estímulos, né, sem muita pressão e sem muito exacerbação desses estímulos, como eu falei, né, muito gelado, muito azedo, muito quente. Isso sempre, pelo menos nas experiências que eu tive, que não são muitas, tá? Mas em hospital a gente acaba pegando, e em domicílio eu também já peguei, sempre tive melhores resultados com essa cautela, indo bem devagar nos estímulos e sempre optando pelos mais leves. Tenho aqui algumas questões relacionadas com a formação. Há aqui muita gente a perguntar quando é que vai dar formação, em que áreas vai dar. Muita gente Que interessada, coisa boa! continuamos aqui com muitos participantes ainda. Devo dizer que tem sido um dos webinars que tem mais participantes na hora nestas questões que estamos aqui a colocar, porque às vezes as pessoas também acabam por ficar pegadas no retirar dúvidas, às vezes ficam um bocadinho mais inibidos, mais envergonhados. Mas tenho aqui muita gente a perguntar, efetivamente, quando é que vai dar formação e em que temática. Eu sei que vai dar nesta área de avaliação e intervenção nas disfagias. Sei que colabora com a especialização na parte de eletrofisiologia, com esta parte da foto. Motricidade orofacial, disfagia, todas ministradas pelo EPAP, sim. De fotobiomodulação específico, se for um curso somente específico pelo IFBM também,
mas aí depois a gente passa. O Adriano, inclusive, é um dos nossos formadores do IFBM, né, que nós temos muita honra de tê-lo conosco, e só que, né, pelo Instituto EPAP também teremos a formação desse curso de avaliação em terapia, mas aí serão 8 horas. Dá para a gente falar com calma, respirar, né? Ver vários casos, várias possibilidades. Será? E será pelo EPAP também. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o Adriano pelos e-mails do EPAP, pelos grupos de WhatsApp, né, que eu acho que vocês todos estão. E também, se quiserem, né, me mandar, eu coloquei meu e-mail, meu Instagram, podem ficar à vontade de entrar em contato, e sempre que tiver, que a gente for lançar um curso novo, né, novas possibilidades, porque sempre surgem coisas novas, eu vou avisando. E agradeço muito o interesse, eu fico muito feliz. Está toda a gente aqui a perguntar, eu estou a passar aí quando é que é, eu eu até anotei aqui porque houve uma colega que perguntou se era possível comprar o do Multissom em Portugal, e efetivamente, nomeadamente através da Amazon, está disponível, por isso sim, mas terá que fazer formação nessa área, não é? Isso, tem que fazer a formação, porque não é só usar, né? A gente tem que aprender, né? Eu já fiz a formação com a professora, a doutora Rosane Sampaio, maravilhosa, recomendo demais, se vocês tiverem interesse, né? Inclusive, eu acho que ela também, né? Ela colabora no mestrado também, EPAP, sim. Mas tem que fazer a formação, porque somente comprar o aparelho, vocês, né? Não tem como. E também, para ter o software do Deglutition, tem que fazer a formação. Então, só o aparelho ele não traz o software junto para análise, né, para registro, para que a gente consiga também utilizar como biofeedback, como avaliação. Mas se tiverem interesse, eu recomendo muito. Eu não sei se quer dizer mais alguma coisa, fazer o ponto de situação, porque vamos ter que encerrar. Isto é quase tanto tempo de esclarecimento de dúvidas como de apresentação. Claro que eu gostaria de falar, só agradecer, né? Para mim foi uma honra imensa, um desafio, como eu falei, não só pelo tema extenso, que eu sou muito apaixonada num tempo, né, reduzido e que a gente tem que adaptar, mas também um desafio por falar para tantos países, né, para tantos alunos, e até em línguas em espanhol, que eu sei que não é fácil de entender, o meu português acelerado. Então, eu só agradeço tantos alunos até essa hora, né? Para mim, assim, é uma alegria, faz tudo valer a pena. Agradeço demais, Tânia, você, sua presença, sua cooperação aqui, né? Essa parceria foi ótimo. E mais uma vez ao Adriano e ao Antônio, ao Instituto EPAP, mas para todos os alunos, assim, de todo o coração, como eu estou feliz, né? Então, eu só agradecer mesmo por tudo isso, né? Pelas perguntas, pela participação, isso para a gente, né, que está aqui desse lado da tela, porque agora muito pela tela, é muito bom, né, ter essa troca, mesmo que indireta, faz mesmo a gente ficar muito feliz, isso é uma recompensa que não tem preço. Muito obrigada. Este webinar esgotou com 500 inscritos e estiveram mais de 400 pessoas online, o que é de louvar uma quinta-feira, um feriado em Portugal. Por isso, em nome do Instituto EPAP, muito agradecida, foi muito bom, sobretudo, podermos sentir que há esta dedicação e há pessoas que nos fazem querer avançar, que nos transmitem não só o gosto pela profissão, mas o queremos chegar mais e além às nossas famílias e aos nossos utentes, sem dúvida é uma mais-valia. E pensar que damos a volta ao planeta, basicamente, cada vez mais, não é? Quer dizer, apesar da língua não ser universal, pelo entusiasmo que a doutora Tatiana, com o apoio dos slides, foi extremamente esclarecedora, ficámos todos com imensa vontade de aprender mais, sem dúvida alguma. Se calhar os colegas de outras línguas tiveram ainda mais necessidade de sentir aqui esta ponte e procurar a formação, que eu sei que dá também noutros países. Teremos muito gosto em fazer essa formação. Estamos a fechar com chave de ouro. Devo dizer, só para terminar aqui, que este ano foi o penúltimo webinar, desculpem, mas vamos ter ainda mais um para a próxima semana. É assim o presente de Natal do nosso Adriano, acaba por ser sempre assim uns mãos largas, que nós gostamos de dizer. Vou só partilhar aqui muito rapidamente que colegas de referência, mais uma colega de referência, a doutora Vanessa,
vai estar connosco no próximo 15 de dezembro. Eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas, era o que eu tenho dito sempre, que conheço de livros e de ser estudante de 97 a 2001 e pensar quem são estas pessoas que nos fazem andar tanto para a frente. E agora, de repente, vejo as pessoas todas aqui pensar assim, bem, isto realmente é um privilégio, quer para quem está deste lado a moderar, quer sobretudo pensar que há muita coisa que é transversal. Eu estava a ouvir falar e há muita coisa que é replicável para as crianças e é nesta troca que nós conseguimos perceber que é uma mais-valia, sem dúvida, fazermos esta possibilidade das novas tecnologias. A pandemia veio trazer isto muito bom, sem dúvida alguma. Se calhar perdeu-se outras coisas, nomeadamente o meter a mão na massa, mas como eu digo, eu acho que quando as pessoas querem, vai-se mais longe. Foi uma maneira excelente de acabar o serão de hoje. Devo-lhe agradecer mais uma vez. Está toda a gente ainda aqui a colocar questões, mas eu já disse que já fechei as questões, senão nós ficamos aqui quase à hora da Cinderela. Às pessoas que me estão a perguntar aqui ainda, devo dizer que o webinar vai ficar disponível durante 30 dias. Vocês têm que aceder à plataforma, têm que descarregar os artigos que foram disponibilizados pela doutora Tatiana, têm que preencher o inquérito de satisfação, têm que, neste caso, qualquer dúvida que tenham em relação ao descarregamento do PDF, o certificado só será enviado após 8 dias e a conclusão destes passos que acabei de falar, ou seja, descarregar todo o material e aceder na plataforma e basicamente vejam o nosso canal no YouTube, onde vão poder, depois dos 30 dias, voltar a rever, porque nós sabemos que cada vez que ouvimos, captamos mais informação, porque isto é um mundo assim, uma grande paixão, sem dúvida, não é? Se quiser fechar com mais alguma chave de hoje, esteja à vontade. Somente para aconselhar muito que façam, conheçam a doutora Vanessita, e assim, ela é maravilhosa, tem muito conhecimento para acrescentar, então acho que vale muito a pena, né? Deixo aqui a minha indicação para que vocês façam, porque vale a pena, acrescenta muito na nossa formação, inclusive da disfagia, né? Porque são exercícios também para a língua, para palato, que auxilia isso demais. Para a parede de faringe, a gente faz essa transição, né, do raciocínio clínico com todo esse conhecimento dela também. Então, deixo aqui minha indicação para todos que puderem que façam. Isto qualquer dia, esse é um sonho de webinars em que juntamos estas pessoas todas e o pessoal tem que trazer as pipocas e a água e ficar aqui, fazemos assim um 24 horas. Podem organizar que eu estou dentro. Porque não? Fica a ideia. Doutora Tatiana, não incomodo mais. Muito obrigada mais uma vez pela sua partilha. Foi um gosto enorme. Eu e todas as pessoas que continuamos aqui, volto a dizer, nunca tivemos uma adesão tão grande até ao final e as pessoas continuam aqui com vontade de nos ouvir. E não é só pelas caras larocas, é que certamente pelos conteúdos, não é? Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Seja não se ir, umas boas festas. Para vocês também, boas festas, uma excelente noite, especialmente para vocês que já estão na madrugada, né? Bom não, descanso. Ainda são só 11h27, ainda não chegámos à hora da Cinderela, à meia-noite, por isso é que nós estamos assim todas fresquinhas, mais ou menos assim. Prazer em conhecê-la, tudo bom. Prazer, espero revê-los em breve. Até a próxima. Obrigada, igualmente, com licença, obrigada.